Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Minha saudação no santo e precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os nossos ouvintes que uma vez mais estão ouvindo esse programa este que tem o único objetivo de vos apresentar a palavra de Deus, palavra que nos dá direito de vida eterna. O que nos dá direito de adentrar os portais eternos não é pertencer a um sistema denominacional, mas é sim pertencer ao corpo de Cristo. E a única maneira de pertencer ao corpo de Cristo é através da obediência à palavra de Deus. Nós vamos ler nessa oportunidade no livro de Tito, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos, que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Que Deus abençoe sua palavra. E nós ficaremos mais com esse versículo 7, aonde a Bíblia nos diz: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Nós vamos nessa oportunidade falar sobre sinceridade. E esse seria o título até mesmo dessa mensagem. Eu intitularia ela sinceridade. Olhando no dicionário essa palavra sinceridade, nós encontramos que sincero é aquele que, a palavra sincero é aquele que diz com franqueza o que sente. Simples, verdadeiro, franco, sem dissimulação ou disfarce, sem malícia. Então tudo isso é o que significa a palavra sincero. O teu perfil deve ser um perfil de um homem sincero. E aquele que é sincero, ele tem então esse perfil, o qual é visto, o qual é conhecido pelas pessoas, pelos frutos. Você reconhece que aquela pessoa, aquele homem, aquela irmã, aquele irmão, aquele pregador, ele é alguém sincero. É alguém que fala com franqueza o que ele sente. Se muitas vezes eu tenho falado de uma maneira firme na programação, se muitas vezes eu tenho condenado o pecado através deste programa, isso não é porque eu não faço isso para dizer que eu sou melhor do que as pessoas. Eu não faço isso para chatear as pessoas, mas simplesmente nós agimos dessa maneira porque temos que dizer com franqueza aquilo que nós sentimos, aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, a essa palavra. Como eu sempre digo, eu não tenho culpa de estar nas Escrituras, essas coisas a qual temos pregado. Eu não tenho culpa de a Bíblia dizer que devemos ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho culpa de dizer às pessoas, às mulheres,
a forma que elas devam se vestir, ou seja, eu não tenho culpa disso estar nas Escrituras. Mas sim, eu teria culpa se eu não dissesse aquilo que Deus tem colocado. Então veja, meu ouvinte, que para nós, que somos pregadores, que fomos chamados por Deus para esse ministério, Deus cobraria de mim se eu não anunciasse toda a palavra de Deus. E veja, precioso ouvinte, que Deus requer. Uma certa vez, quando o anjo do Senhor ele apareceu para o profeta desta era, o profeta irmão Brana, profeta este que nós temos mostrado através desse programa, bases bíblicas concretas de que Deus iria enviar um profeta nos últimos dias. E quando o anjo do Senhor apareceu a esse profeta, em uma caverna onde o profeta ia orar, ia buscar a Deus, e o anjo então entregou a ele a comissão, ou mostrou a ele qual seria o seu ministério aqui, o anjo requereu dele uma coisa, e requereu dizendo: se tu fores sincero, e fizer com que as pessoas creiam em ti, nem mesmo câncer parará diante de suas orações. Então veja que Deus requereu ao profeta. E essa era a base principal do caráter que Deus poderia usar. Para Deus usá-lo como um profeta, a principal base era sinceridade. Ser sincero. Agora, eu quero mostrar a vocês, ouvintes, porque a sinceridade, Deus não requer somente do pregador. Deus não requereu somente do profeta desta era. Mas a sinceridade, nós cremos que Deus requer de todos nós. E a maneira de nós chegarmos à estatura de um cristão completo, cheio do Espírito Santo, a chegar a essa base para receber o Espírito Santo, para chegar a essa base, temos que ter sinceridade. Fora disso, o Espírito Santo nunca irá habitar em um coração que não é sincero. Em alguém que tem duas faces. Em alguém que ora diz algo e amanhã já diz outra coisa. Assim como Deus ele não muda, assim também os filhos de Deus não mudam. Veja você, precioso ouvinte. Deus disse: eu sou o Senhor e não mudo. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz as Escrituras: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que você viu Deus fazendo ontem, Ele faz o mesmo hoje e Ele fará o mesmo amanhã. As pessoas elas mudam suas maneiras, as pessoas mudam as doutrinas, as pessoas mudam suas maneiras de viver, mas isso mostra que elas não são sinceras, porque alguém que é sincero, ele tem um perfil, ele tem um compromisso com essa palavra. Se Deus dissesse algo ontem e hoje ele dissesse algo diferente, isso faria de Deus um ser que não seria sincero. Mas ele é sincero, por isso ele fala com franqueza aquilo que ele sente. Ele é simples e verdadeiro, ele é franco, sem dissimulação ou disfarce. Não há disfarce em Deus, não há malícia, ele é sincero. E assim como ele é sincero, ele cobra de sua igreja sinceridade. E ele nunca colocará o seu Espírito Santo em alguém que não seja sincero. Por isso, ouvinte, se você deseja o Espírito Santo, e o Espírito Santo é a única maneira de sermos arrebatados. Quando Deus, ali no Egito, ele enviou as pragas através de Moisés. E todas aquelas pragas, a praga dos piolhos, as sarnas, ali também a água transformou em sangue, tantas pragas que Deus enviou, e mesmo assim o coração de Faraó continuava duro e não permitia que o povo de Deus saísse para ir para a terra da promessa. Então Deus enviou aquela praga última e mais terrível, que foi a morte de todo primogênito do Egito.
Mas para o povo de Deus, Deus abriu um escape. Deus disse: Moisés, diga para o meu povo que mate o cordeiro e coloque o sangue no umbral da porta, e esse sangue vos será por sinal. Na casa onde houver o sangue, o anjo da morte não entrará ali. Esse era o sinal que Deus requeria. E nós sabemos, ouvinte, que qualquer judeu, israelita, por mais bom que ele fosse, se ele não tivesse o sinal em sua casa, que era o sangue no umbral da porta, ele simplesmente receberia o anjo da morte em seu lar. E hoje nós sabemos que há um juízo que irá cair sobre a terra. Outra vez o juízo irá cair sobre o mundo. E Deus somente irá livrar desse juízo aquele e aquela que tem o sinal de Deus sobre si. Deus requer um sinal hoje no seu povo, e ele só irá reconhecer naquele dia esse sinal. E o sinal que Deus requer não é a placa de uma igreja, não é cursos, não é diplomas. O sinal que Deus requer hoje de mim e de você é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só será colocado sobre a vida daquele que é sincero com Deus, sincero com a palavra de Deus. Então veja, ouvintes, o que é sincero, ou melhor, o que é sinceridade. Primeiramente, para alguém ser sincero com Deus, para um pregador ser sincero com Deus, primeiramente ele tem que ser sincero com o povo. Como disse o profeta de Deus: como posso eu dizer que amo a Deus se não amar os irmãos, aqueles que eu vejo? Temos que amar nossos irmãos, e então estaremos amando a Deus. Se somos sinceros com nossos irmãos, então somos sinceros com Deus. Agora, sendo sincero com o povo, então seremos sinceros com Deus. Agora, em que sentido estamos falando nesse momento? Sobre pregador, ministros do Evangelho. Para ele ser sincero com o povo, ele tem que ser sincero então no ensino. Ele tem que falar com franqueza o que ele sente de Deus. Ele tem que ter um perfil. Ele não pode ser alguém que usa disfarces, que ora diz algo e ora diz outro. Não, ele tem que ter um perfil, ele tem que ter uma personalidade. Então, ele ser sincero no ensinamento, dizer somente aquilo que Deus disse. Mesmo quando esse pregador, ele é indagado, alguém lhe pergunta acerca de algo e diz: pastor, o que significa aquilo? Se esse pregador não sabe o que significa aquilo e ele é sincero, então ele dirá: eu não sei o que significa isso. Mas quando aquele pregador, mesmo sem saber, para salvar a aparência, para dizer que ele é um mestre, conhece tudo e sabe tudo, então ele cria uma resposta, isso mostra que ele não é sincero. Porque ele pode inventar uma resposta, mas mesmo ele mesmo sabe, não tem certeza que se aquilo é ou não é verdade. Então, se ele é sincero com o povo, ele será sincero no ensinamento, ele dirá somente aquilo que Deus disse, e não irá adicionar nada que seja de seus entendimentos ou de suas interpretações. Agora veja, ouvinte, quando certa vez uma moça, uma menina, chegou ao profeta de Deus, e ela disse: irmão Brana, eu tive um sonho, eu sonhei com isso, 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 e eu queria que o senhor me interpretasse esse sonho. E o profeta, irmão Brana, sendo ele um profeta de Deus, ele tinha o dom para interpretar sonhos. Muitas vezes as pessoas chegavam lhe contar um sonho, e ele nem mesmo esperava a pessoa terminar de contar o sonho, ele contava o restante do sonho e dizia a interpretação, porque ele era um profeta enviado por Deus. Agora, quando eu digo que o William Branham foi um profeta, eu quero ser bem entendido por vocês. Eu não estou dizendo que ele foi um homem que tinha um dom de profeta, um dom de profecia, melhor dizendo, porque existem os dons de profecias na igreja, mas existe o dom de profeta mensageiro. É muito diferente do que ter um dom de profecia. Alguém pode receber uma unção e profetizar algo e nunca mais receber essa unção.
Mas quando aquele homem nasce um profeta com um propósito de trazer uma mensagem ao povo, então ele é um profeta desde o ventre de sua mãe, assim como Jeremias, diz a Bíblia, que no ventre da mãe dele Deus já escolheu e deu a ele como profeta para as nações. Mas voltando ao que eu estava dizendo, a menina chegou e falou ao irmão Branham o sonho que ela teve. E ela pediu que ele lhe interpretasse. E ele disse: irmã, eu vou orar a Deus. E quando Deus me disser o que significa, então eu te direi o significado desse sonho. E passado algum tempo, a menina chegou e disse: irmão Branham, o senhor já tem o significado do meu sonho? Ele disse: não, ainda não tenho. Passava mais um tempo, ela chegava outra vez: irmão Branham, o senhor tem o significado do sonho? Ainda não. Até que um dia ela chegou e disse: irmão Branham, e agora, o senhor tem? Ele olhou e disse: filha, querida, eu até penso que sei o que significa o teu sonho, mas Deus ainda não me disse o que ele significa. E se eu disser um significado daquilo que eu penso ser, e amanhã ou depois você descobrir que não é isso que eu disse, você nunca poderá crer em mim. Então veja, ouvintes, isso é ser sincero. Ele poderia dizer: olha, isso quer dizer isso. Mas até que Deus não vinha a ele e dizia o que realmente significava, ele não falava, porque ele era sincero com o povo. Ele tinha um compromisso de dizer somente aquilo que Deus dizia. Agora, a sinceridade também, ela vai mais do que isso. Para ser sincero, para um pregador, estou falando sobre tudo o que significa a sinceridade. Também, alguém, para ser sincero, ele tem que viver o que ele prega. Porque se ele pregar e não viver o que ele prega, isso mostra que ele não é sincero. Não adianta lá no púlpito, na igreja, falar. A Bíblia diz: e tu que dizes para não adulterar e adulteras, e tu que dizes para não roubar e rouba. Isso é falta de sinceridade. Alguém subir no púlpito e pregar contra o pecado e lá fora viver pecando. Então, para ser sincero, você tem que ensinar a palavra de Deus, você tem que ser sincero com o povo e você tem que viver aquilo que você prega. Você tem que ser sincero com você mesmo. E então, ser sincero com Deus. Como? O que significa ser sincero com Deus? É não tentar driblar a Deus. Porque existem muitas pessoas que tentam driblar a Deus. Ou seja, quando Deus fala algo, eles logo procuram interpretar aquilo que Deus disse. Ou seja, Deus fala algo e eles simplesmente se enganam a si mesmo e dizem: olha, não é bem assim, eu penso, sim, Deus falou isso, mas se eu agir dessa maneira não está tão errado. Isso é falta de sinceridade. Então veja, ouvintes, nós nunca chegaremos à perfeição para receber o Espírito Santo sem antes termos essas características sobre nós. Até agora eu falei sobre pregadores, a sinceridade que o pregador tem que ter. Mas e a ovelha, o membro? Ele tem que ser sincero com seus irmãos. Ele tem que ser sincero na obediência daquilo que se prega. Agora você diz: mas se aquilo que o pastor pregou não tem bases bíblicas, aí a tua sinceridade ela tem que ser com Deus. Se aquilo que ele falou não é bíblico, se você é sincero com Deus, você não vai dar ouvido para aquela voz. Agora, se aquilo que o pastor está falando, ele pode, vamos dizer, comprovar pelas escrituras, então é melhor você obedecer. Você tem que ser sincero com a obediência. Você tem que ser sincero com você mesmo. Você tem que ser sincero nas suas confissões. Porque tem pessoas que muitas vezes erram contra alguém e depois se arrepende, mas em vez de ir pedir perdão para essa pessoa, ele procura simplesmente se redimir com ela, agradando essa pessoa, mas não chega a pedir perdão. Ou muitas vezes chega e diz: irmão, se eu pequei contra ti, me perdoa. Isso não é ser sincero. Se você é sincero, você admitiu que você errou, você chega e diz: irmão, eu errei.
Você chega para a esposa e diz: minha esposa, eu errei, eu agi, eu falei de uma maneira bruta contigo, me perdoa. Isso não diminui ninguém. Pedir perdão não diminui ninguém, mas isso te eleva. Mas tem pessoas que pensam que voltar atrás e pedir perdão, isso seria se diminuir. Não, de forma alguma. Se você é sincero, você vai até a pessoa que você errou e você pede perdão. Então veja, ouvintes, seja sincero com você mesmo. Não procure se enganar a você. Quando você ouve a palavra, quando você ouve as escrituras dizendo que você deve agir dessa ou daquela maneira, por que você tentar driblar a consciência? Quando você vê até mesmo que o sistema o qual você está seguindo não está te dando uma palavra correta, tem te dado uma ceia errada, uma ceia incompleta, uma ceia sem o lava-pés, uma ceia com suco de uva, uma ceia com pão fermentado, que a Bíblia diz que o pão da ceia deva ser sem fermento, porque o fermento simboliza pecado. Paulo disse: não façam festa com o fermento da maldade, da malícia, mas fazei festa com os asmos da sinceridade e da verdade. Asmo significa sinceridade. Deus é sincero. O corpo de Deus é algo puro. Por isso o pão tem que ser sem fermento, para simbolizar a pureza do corpo de Cristo. Agora, quando você pertence a um sistema que nega as Escrituras, e você ouve falar que isso está errado, mas você não é sincero, porque você fica buscando tapear a sua consciência. Você diz: bem, mas se o meu pastor ensina errado, Deus vai cobrar dele. Não, Senhor. A Bíblia diz que se um cego guiar outro cego, os dois caem no buraco. Aquele que ensina errado, aquele que não é sincero com o ensinamento, ele será condenado. Mas aquele que segue o ensinamento errado também receberá o juízo no final do caminho. Então veja, ouvintes, Deus exige de nós sinceridade. Se você quer o arrebatamento, esta mensagem, esse programa que você tem ouvido, nós não temos nenhum outro objetivo a não ser levar uma mensagem para a noiva. Esta mensagem que nós pregamos é para a noiva. Quem deseja ser participante da noiva dará ouvido a esta mensagem. Agora, se a pessoa quer simplesmente ser um membro de igreja, então pode viver do jeito que você queira. Você pode negar a Escritura, você pode ter um batismo errado, você pode ter doutrina errada, mas se você quer ser parte da noiva, a noiva ela é obediente à palavra de Deus. A noiva, ela vive toda a palavra. A noiva, ela está vestida com as Escrituras. Mas hoje o sistema religioso, por faltar-lhes sinceridade, eles têm deixado a palavra de Deus. Um pregador sincero terá um povo sincero, mas um pregador que não é sincero terá também um povo que não é sincero. Porque um pregador sincero, ele dirá aquilo que Deus disse. Ele falará com franqueza aquilo que Deus põe em seu coração, mesmo se aquilo que Deus lhe manda dizer lhe fará menos popular, mesmo se aquilo que Deus lhe mandar dizer vai fazer com que as pessoas não gostem dele, mas se ele é sincero, ele dirá a verdade. E o povo que é sincero dará ouvido a essa verdade, se vestirá dela e viverá por ela. Mas um pregador que não é sincero, então ele vai procurar dizer aquilo, como eu disse no início do programa, que o faça popular, que faça dele bem visto. Chegará diante do povo e dirá: ó, filhinhos e filhinhas de Deus, Deus ama a todos vocês, mesmo que vocês vivam dessa maneira ou daquela, mesmo que vocês desobedeçam aqui, desobedeçam ali, mas tanto que vocês amem a Deus, tudo está bem. Isso é falta de sinceridade, isso é falta de pulso, de espinhaço, podemos dizer. Deus quer homens que tenham coragem de dizer a verdade. E se nós temos falado muitas vezes nesse programa, é porque nós amamos a tua alma. É porque Deus tem me feito sincero. Por isso eu digo aquilo que Deus coloca em meu coração. Por isso eu digo aquilo que está nas Escrituras. E eu sei que aqueles que querem o arrebatamento, eles virão e obedecerão toda a palavra de Deus. Obedecerão as Escrituras.
Que Deus te abençoe, meu ouvinte. E lembre-se, Deus requer sinceridade. A base do cristianismo é a sinceridade. Se você quer Deus morando em você, seja sincero. Deus nunca vai morar dentro de uma pessoa que é uma pessoa, vamos dizer, de duas caras. Ou uma pessoa que não é sincera naquilo que fala. Seja sincero na obediência. Pregador que me ouve, por certo, há pregadores que me ouvem nesse momento. Seja sincero com o povo. Seja sincero com Deus. Mas para você ser sincero com Deus, primeiro você terá que ser sincero com o povo. Há muitos pregadores que dizem: se eu pregar isso, ficarei sozinho. Não importa. Não importa se você tenha que ficar sozinho, mas mostre a palavra de Deus. É melhor você ter Deus ao seu lado do que ter uma multidão ao seu lado e, no final, todos irem à perdição. Que Deus vos abençoe, preciosos ouvintes, e que você possa realmente meditar nisso e orar a Deus. E examine-se se porventura você não tem levado uma vida insincera na obediência ou até mesmo nas confissões. Quando você tem errado, veja se você tem acertado isso completamente. Que Deus te abençoe, ouvinte, e lembre-se, você quer o arrebatamento? Há um só caminho. Seja sincero. Seja sincero com Deus. Seja sincero com a palavra. Seja sincero com você mesmo e tome Deus em sua palavra, e então tu terás vida eterna. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele me pediu que eu fale a verdade. Está vendo que seu povo se vai por caminhos que só trazem problemas, e vê que seus corações se enganam. Os seus mandamentos ele deixou e pregou o seu amor antes de morrer. Entregou a sua vida por nossas culpas. Só falamos ao Senhor desculpas. Sinceridade, Deus está pedindo a seu povo sinceridade, porque essa diferença entre o bem e o mal está esperando que se arrependam dos seus males. Sinceridade, palavra pequena que tem grande peso na eternidade. Se não a vivemos, de nada adianta orar e orar. Sinceridade, sinceridade. Se tu queres a Jesus seguir, feliz é quem tem ouvidos para ouvir, pois o céu não se ganha com riquezas, com seu sangue Jesus já pagou. Hoje é o dia em que tu podes mudar. Deixe de lado tudo que te prende. Abre teu coração sinceramente, oh sim, e confessa tuas culpas aqui, frente a frente. Sinceridade, Deus está pedindo a seu povo sinceridade, porque essa diferença entre o bem e o mal está esperando que se arrependam dos seus males. Sinceridade, palavra pequena que tem grande peso na eternidade. Se não a vivemos, de nada adianta orar e orar. Sinceridade, sinceridade, oh, 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 sinceridade. Senhor, ajuda-nos a compreender a grandeza desta palavra, sinceridade.